primeiro turno, o Palmeiras vinha de 9 jogos sem perder depois de ser derrotado pelo Corinthians. Quem acabou com a sequência foi o Bahia. No segundo turno, o Palmeiras vinha de 10 jogos sem perder depois de ser derrotado pro Corinthians também. Quem acabou com a sequência foi o Bahia novamente. Como diz o Caio Alexandre, é o esquadrão, não tem jeito. Mas nesse caso, em específico, contra Abel Ferreira, podemos dizer que é o Rogério Ceni, não tem jeito. O carrasco do português no futebol brasileiro. O vence novamente. São 6 triunfos para cada treinador e 3 empates em 15 jogos disputados. As cobranças para cima do técnico do Bahia vinham sendo fortes depois das últimas 3 partidas, onde o time não conseguiu vencer e na última rodada em específico se tornou uma presa fácil para o Vasco. Porém, procurar sempre apenas um culpado em todo esse processo é precipitado demais. A palavra SAF no futebol brasileiro está atrelada a enriquecer e títulos. Porém, a grande verdade é que a SAF do próprio Bahia e talvez a do Cruzeiro talvez sejam as que mais se aproximem de uma realidade dos clubes empresa por aqui. E nesse sentido, a realidade é um pouco diferente de toda essa idealização. Isso não necessariamente significa que os grandes títulos não virão, mas é que tudo isso faz parte de um processo. Basta ver todo amante do futebol falando sobre o Bahia. As palavras sempre serão sobre o bom futebol jogado, porém o torcedor quer sempre mais. E isso ninguém pode questionar. Afinal, é sentimento. Mas no pote da realidade dos processos, nem tudo é palpável. Se esse não fosse um bom time, jamais veríamos 2 triunfos diante do Palmeiras, que está anos à frente nesse planejamento que o esquadrão vive agora. A grande questão é que no meio de tudo isso, o futebol às vezes pode ser cruel. E as lesões, junto a alguns deslizes, atrapalharam a temporada, que está bem longe de ser um fracasso. O time brigar para estar entre os 4 melhores times do país é a prova viva de que tudo está no caminho certo. Apontar o dedo sempre apenas para Rogério Ceni quando as coisas não funcionam não é entender o problema. Talvez nem exista um problema nesse momento também. Eu dizia nos últimos jogos que faltava pontas para esse time e que Sanabria chegava tendo que ser uma solução em meio a essa escassez nesse atual momento da temporada, por conta da lesão dos titulares na posição. Logo na sua volta, Ademir mostra a importância que esse tipo de peça tem para o time que briga na parte de cima da tabela. Se engana aqueles que disseram que a temporada estava acabada quando o Bahia caiu nas Copas. O Brasileirão continua sendo o campeonato mais difícil das Américas e garantir a vaga na Libertadores continua sendo um desafio para todos. E a prioridade para a temporada no Bahia. Vencer esse tipo de jogo é essencial, ainda mais quando jogado dentro de casa, onde ao longo de todo o Brasileirão, o esquadrão tem apenas uma derrota. O time que morreu no segundo semestre no último ano resiste em 2025 no mesmo momento de oscilação, mesmo lutando contra desfalques e até vendas obrigatórias, como a de Lúcio na última janela. Mais uma prova de que o processo avançou e o Bahia segue em evolução, empatado com o 5º colocado na tabela, mesmo com jogo a menos, a 2 pontos do 4º colocado. Só que agora, pela primeira vez em questão de igualdade no número de jogos a se disputar no restante da temporada, tendo em vista que jamais podemos esquecer que o esquadrão foi a equipe que mais jogou no primeiro semestre. Isso sempre pesará também em qualquer circunstância e análise em relação a esse Bahia.